Bom, criançada, vamos continuar falando aqui um pouquinho de pronome, tá? Então, eu virei a câmera pra gente poder estudar. Assim fica mais fácil, que é como se fosse o nosso quadro. Então, eu escrevi uma frase aqui. Vocês vão entender um pouquinho da importância do pronome com essa frase de exemplo. Então, vamos lê-la. Fernanda é a mãe de Ana e Fernanda cozinha muito bem. Pessoal, quando a gente lê essa frase, não dá uma impressão que essa frase está cansativa? Que ela tá longa? Que às vezes até ela fica muito confusa? Por quê? Porque aqui teve a repetição da palavra Fernanda. Será, pessoal, que tem necessidade de eu escrever tantas vezes a mesma palavra numa frase? Quando vocês produzem um texto, quando vocês são crianças, geralmente vocês repetem muito as palavras. E aí, lá na escola, a professora vai lendo com vocês, vai falando, substitui esse Fernanda por tal palavra. Não ficaria melhor isso por aquilo? O que a professora está fazendo com vocês lá na escola? Ela está ensinando vocês a fazer o uso do pronome. Então, por exemplo, se essa frase fosse de vocês e vocês estivessem lá na escola, eu ia falar assim para vocês, ó. Fernanda é a mãe de Ana e Fernanda cozinha muito bem. Vamos tirar essa Fernanda. Não tem necessidade de escrever Fernanda duas vezes. Quem cozinha muito bem? Fernanda. Ou seja, e ela cozinha muito bem. Então, a primeira coisa que eu falaria lá na escola para vocês é, gente, vamos trocar o Fernanda por ela. Olha como já muda a frase. Fernanda é a mãe de Ana e ela cozinha muito bem. Ficou melhor, não ficou? Olha que diferença. Fernanda é a mãe de Ana e Fernanda cozinha muito bem. Agora, olha, trocando. Fernanda é a mãe de Ana e ela cozinha muito bem. Então, o pronome, ele tem essa função também, criançada. Lá, quando vocês vão escrever os textos de vocês, a gente não teve a oportunidade de eu sentar e fazer isso com vocês, mas vocês ainda vão ter com as próximas professoras. Então, vocês vão escrevendo o texto de vocês e aí a professora vai falando, troca tal palavra por outra. Por quê? Na maioria das vezes, a troca é por pronomes. Aqui eu ainda falaria assim, provavelmente você já falou de Ana, se fosse um texto, né? Então, eu ia falar para vocês, tira esse daqui também. Fernanda é a minha mãe. Tira a Ana também, né? Provavelmente eu já sei quem é a Ana. Eu já sei quem é a Fernanda. Então, aqui eu fiz o uso do pronome minha. Pronome possessivo, ó. Ela é minha mãe. E ela, que é um pronome pessoal, tá? Pessoal, porque a gente vai estudar isso. Ele é pessoal, porque nesse caso aqui eu tô falando de uma pessoa, da Fernanda, dela. Então, o pronome, ele vai ter essa funçãozinha, pessoal, de deixar a frase menos confusa, menos repetitiva, ok? Então, deixa eu virar aqui a minha folha. E aí, criançada, a gente vai estudar os pronomes pessoais. Dentro dos pronomes pessoais, existem dois tipos. Os pronomes pessoais retos e os pronomes pessoais oblíquos. Os pronomes pessoais retos, vocês já estudaram lá atrás, lá na página 32. Quando a Maria Rita contou para vocês sobre isso daqui, esses são os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, criançada, já volta aqui nessa folha. Olha, os pronomes pessoais, eles vão falar sobre as pessoas nas conversas. Então, quando a gente conversa com uma pessoa, a gente fala muito, a gente usa muito pronome pessoal. Por quê, pessoal? Quem são os pronomes pessoais? São três grupos. É quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Então, numa frase, quem fala, pessoal?
Numa frase, quem fala é o eu. Então, eu caí. Eu tô falando de mim. E o nós. Nós caímos. Então, quem está falando? O eu e o nós. Qual que é a diferença do eu e do nós, pessoal? O eu é a primeira pessoa do singular. E o nós é a primeira pessoa do plural. Então, pronome pessoal, temos o eu e o nós, que é quem tá falando na frase. Nós temos também com quem se fala. Então, as pessoas que nós estamos falando. Quem são as pessoas que nós estamos falando? O tu, ou você, e o vós. Vou colocar aqui embaixo. E o vocês. Então, quando eu falo assim, aqui, pessoal, nós aqui de Minas não usamos muito nem o tu, nem o vós. Pessoal lá do sul do Brasil que usa mais. Tinha uma questão lá para trás que falava sobre isso. Nós aqui em Minas... Ai, gente, aqui não é vocês não, aqui é você. Esquece esse S. Aqui em Minas, nós usamos mais o você e o vocês. Então, quando eu falo assim, você vai à festa, é com quem eu estou falando, tá? Então, esses daqui são os pronomes pessoais com quem se fala, que nesse caso vai ser a segunda pessoa do singular, o tu e você. Nós usamos mais o você, nós aqui em Minas quase não usamos o tu. E a segunda, se é a segunda do singular, também tem a segunda do plural, que é o vós e o vocês. Nós usamos mais o vocês. Tá vendo que tá faltando a terceira do singular e do plural? Que é aqui de quem eu vou falar, ou do que eu vou falar numa frase. Então, eu falo assim, ele caiu. Eu tô falando de alguém. Então, eu tô falando de alguém. Ele brigou. Ela caiu, ela estudou. Então, quem são os pronomes que indicam de quem ou do que se fala? É o ele ou ela e o eles ou elas. Só que aqui, ó, singular, plural. Então, nós temos aqui terceira pessoa do singular, o ele ou ela, porque pode ser masculino ou feminino, e no plural é igual, só que está no plural, eles ou elas. Então, pessoal, esses daqui são os pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes pessoais do caso reto são os pronomes que a gente usa no dia a dia nas nossas frases, ó. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Só que aqui a gente quase não usa nem o tu, nem o vós, o i. A gente usa mais o você e vocês. Então, ó, eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles, elas. Pessoal, são palavrinhas que a gente usa numa frase para poder deixar a frase menos cansativa. Então, fala assim, a Cássia vai cobrar tal... A Cássia vai cobrar pronome na prova. E a prova da Cássia vai ser grande. Gente, tem necessidade? Então, põe assim, ela vai cobrar pronome na prova e a prova será grande. Então, quando a gente passa a usar os pronomes, a frase fica menos cansativa. Só que a gente tem que saber quando usar o pronome. Singular, pessoal, indica que é uma pessoa. Então, quando a gente fala singular aqui, quer dizer que sou eu, uma, você é uma, ele ou ela é uma. E agora, quando a gente fala nós, vocês, eles, elas, é mais de uma. E quando a gente fala primeira, segunda e terceira, esse primeiro, segundo e terceiro é por causa disso daqui, ó. Quem fala
é o primeiro. Com quem se fala? É o segundo. De quem ou do que se fala? É o terceiro. Aí tem o primeiro do singular, primeiro do plural. Segundo do singular, segundo do plural. Terceiro do singular, terceiro do plural. Ok, pessoal? E a gente também tem um caso, meus amores. Esse que eu falei, o eu, tu, ou você, ele, ela. Vou escrever aqui, ó. Eu, tu, ou você. Aqui em Minas nós usamos mais o você. Ele, ou ela. Nós, vós ou vocês, eles ou elas. Esses são os pronomes retos, ok? Os pronomes pessoais retos, eles dizem respeito a isso que eu falei para vocês, tá? Deixa eu achar minha folhinha aqui. Quem se fala, com quem se fala, ou de quem ou do que se fala. E aí, pessoal, a gente tem os amiguinhos dos pronomes retos, que são os oblíquos. Nesse caso aqui, pessoal, os pronomes oblíquos também são pronomes pessoais, ó. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles vão funcionar como objeto ou complemento de um verbo. Criançada, isso daqui para vocês vão estudar isso profundamente quando vocês forem mais velhos. O que vocês têm que entender aqui? É o seguinte, pessoal, que existem palavras que podem ser colocadas de outras formas quando a gente estiver escrevendo uma frase. Por exemplo, vou escrever uma frase para vocês. Eu amo ele. Tá alguma coisa errada nessa frase? Não tem, pessoal. Mas essa frase, gramaticalmente falando, ela ficaria mais bonita se eu escrevesse usando os pronomes oblíquos. E como que eu usaria os pronomes oblíquos? Então, olha, aqui eu vou pegar este pronome, o pronome ele. Então, olha aqui, lá na apostila, página 38. Ó, o ele tá aqui. Então, no lugar do ele, eu vou tentar substituir com algum desses pronomes, ou se, ou o, ou a, ou lhe. Nesse caso, ficaria mais bonito se eu pusesse assim: eu o amo. Tá? Tá vendo o o aqui, ó? Ele, o. Se fosse mulher, ó, eu amo ela, eu a amo. Tá? Então, pessoal, isso daqui são substituições que a gente faz. Não fiquem muito preocupados com isso daqui, que vocês vão estudar mais profundamente quando vocês forem maiores, tá? Essas substituições. Vou dar outro exemplo, olha, de como que a gente poderia usar o pronome oblíquo. Então, ó, eu vou escrever uma outra frase. Deixa eu pensar o que eu vou escrever aqui. João deu o brinquedo a ele. De novo, eu vou trocar esse ele. Então, se eu vir aqui nessa lista que tem na apostila, ó, o ele tá aqui. Então, quem são as substituições possíveis pro ele? É o se, o a ou o lhe. Mas qual vai ficar melhor? Só com o tempo, pessoal. Isso daqui vocês não vão decorar. Isso daqui vocês vão treinar, vocês vão ler. À medida que vocês vão crescendo, vocês vão usando. Então, não precisa falar, nossa, eu preciso decorar isso, eu preciso saber aplicar isso. Não. Com o tempo, vocês vão fazendo as substituições. Então, ó, no lugar do ele, eu posso usar um desses daqui. O a eu não posso, o a é do ela, tá?
Então, eu posso usar um desses daqui, mas só alguns, mas não são todos que ficam bons. Então, ó, João deu o brinquedo a ele. O que será que ficaria legal? Então, João deu o brinquedo a ele, João deu o brinquedo, João se deu o brinquedo, João lhe deu o brinquedo, João deu-lhe um brinquedo. Opa! Achei uma que ficou boa. João deu-lhe. Olha o jeito que eu escrevi deu-lhe. João deu-lhe o brinquedo. Então, esse pronome, o pronome oblíquo, ele é um pronome que vai estar sempre acompanhando um verbo. Dar é uma ação, é um verbo. Tá vendo que ele tá acompanhando o verbo? O amo, amar é um verbo. Então, tá vendo? Nesse caso, o pronome oblíquo, ele vai acompanhar o verbo. Mas vocês não precisam ficar muito preocupados, que a gente vai treinar ainda o pronome oblíquo. A apostila tem pouco exercício, tá meio confusa, mas no decorrer das aulas, eu vou trazendo exercícios para vocês. Eu não tenho que ficar louca, criançada. E aí, o que vocês têm que ver? São as substituições. A gente substitui, no caso reto, o eu por me, o tu por te, o ele ou ela por se ou alhe, o nós por nos, o vós por vos e o eles, elas por se, os, as, lhes. Cássia, como que usa isso? Paciência. Vocês vão aprender fazendo exercício, tá? A melhor forma que tem da gente aprender as coisas é fazendo exercício, ok? Então, vamos fazer exercício. Só queria, ó, eu tinha colocado aqui, ó, pronomes pessoais, do caso oblíquo, que funcionam como objeto ou complemento de um verbo. Então, eu tinha colocado aqui para vocês, ó, tentarem memorizar. O eu, a gente substitui pelo me, mas tem aqui, tá? Vocês não precisam preocupar, ó. O eu por me, o tu por te. Eu vou trazer exercício com todos os casos para vocês. Eu vou mostrar todos os casos com exercício extra, tá? Pode ficar despreocupado que antes da prova vocês vão ter exercício extra para treinar isso daqui, com explicação. O ela ou ele é o se, o a e o lhe. O nós por nos. Tá vendo, ó, a diferença do sinal? O vós por vos. E o eles e elas é igual aqui. Só que no lugar do o vai ser os, no lugar do a vai ser as, e no lugar do lhe vai ser lhes, tá? Criançada, a princípio parece difícil, mas não é, tá? Como que vocês vão aprender isso direitinho? Fazendo exercícios. Então, é o que a gente vai fazer agora. Vocês vão começar fazendo para mim o número 28. Para o número 28, vocês vão relacionar como? Letra A, nós. O nós, ó, letra A, nós. O nós, lá no oblíquo, é nos. Então, vamos procurar o nos aqui. Aqui o nos. Então, onde tá o nos, dentro do nos, vocês vão escrever a letra A. O eu, ó, o eu é o mi. Então, onde está o mi, vocês vão escrever letra B. E assim por diante. Façam aí, eu vou pausar o vídeo e volto continuando a explicação para vocês. Ok?